Em Brejo, para muitos lugares que se olhe, ainda é possível ver as marcas do passado estampadas, por exemplo, nas fachadas dos casarões que resistem ao tempo e nos servem como lembranças de uma época gloriosa. Brejo tem uma longa história que se estende para o início do século XVIII. Só de emancipação são 147 anos, mas a história da localidade soma pouco mais de 300 anos, pois datam do ano de 1684 as primeiras notícias de índios dos Anapurus habitando a região. Estes índios ocupavam toda a região do Baixo Parnaíba. As informações sobre esta nação relatam que eles eram de uma ferocidade indescritível, e isto foi o motivo pela qual muito custou estabelecer contato. Em 1709, por exemplo, o português Manuel da Silva tentou catequizá-los, mas foi assassinado de maneira muito cruel. Os índios crivaram-no de flechas e depois penduraram-no de ponta cabeça em uma frondosa árvore próxima às margens da Lagoa do Igarana. Mas em 1729, o território habitado pelos índios é doado a um outro português, Francisco Vasconcelos, que denominou o lugar Sítio do Brejo. Com presentes e boas maneiras, os índios foram pacificados, favorecendo em seguida a aproximação dos jesuítas. Hoje, temos poucos vestígios dos índios Anapurus. A tribo foi extinta, seus traços, sua cultura, sua memória se perdeu no tempo. Mas há um artefato preservado e que poucas pessoas sabem de sua existência, mas que guarda a memória que esta terra um dia foi uma tribo, a tribo dos Anapurus, o paraíso dos Muipurais. É aqui, velada pela Catedral de Nossa Senhora da Conceição, a Igreja Matriz de Brejo, no seu lado esquerdo, que está guardado algo que muitas vezes passa despercebido pelos olhares dos brejenses. É a Pedra Marco Pico dos Índios, uma pedra que serviu como marco da antiga tribo dos Anapurus e que, portanto, deu origem à formação da cidade. Em 19 de novembro de 1795, o governo da Capitania do Maranhão atendeu à solicitação dos índios Anapurus e lhes concedeu uma área de 18 quilômetros de terra norte, sul, leste e oeste, tendo como marco central a Capela de Nossa Senhora da Conceição, uma antiga igreja construída pelos indígenas e os jesuítas. Foi lá que, para identificar a demarcação, fincaram uma pedra retangular onde se vê escrito em baixo relevo a palavra Índios e em letras garrafais. Junto com a pedra, o governo publicou uma carta de sesmaria, que era a concessão de terras para o cultivo, neste caso, aos cuidados dos índios Anapurus. Faço saber aos que esta minha carta de data e sesmaria virem, que o diretor e principal dos índios do lugar do Brejo dos Anapurus me representaram que, achando-se os índios daquela povoação sem a concessão das terras em que se acham lavrando, me pediram lhes concedessem, por este motivo, em nome de Sua Majestade, por data e sesmaria, 3 léguas de terra em quadro, fazendo peão no templo da mesma povoação, correndo seus lados norte, sul, leste e oeste, e compreendendo-se no de sua demarcação tudo o que se acha dentro das ditas 3 léguas. 222 anos depois, o lugar mudou, 2 igrejas foram construídas sob o mesmo alicerce, mas a Pedra Marco continua lá. Em 2004, a Academia Brejense de Artes e Letras mandou colocar sobre a mesma uma placa de metal com versos do poeta Temístocles de Caldas Furtado. Este marco que aqui fica, com amor se petrifica, sob os olhos de Jesus. É um marco que indica que esta terra sempre rica ainda hoje pertence aos índios Anapurus. Foi por carta de data e sesmaria do rei que lhes concedia que nosso Brejo veio à luz. Quando vier a Brejo, visite a Catedral de Nossa Senhora da Conceição e conheça a Pedra Marco Pico dos Índios Anapurus.